Saudações, deuses imortais! Sejam bem-vindos ao Wondernautas. No episódio de hoje, falaremos sobre personagens saturados na cultura pop. Será que alguns personagens da ficção estão sendo tão utilizados que estão roubando o espaço de outras temáticas, ou até mesmo perdendo a sua essência? Descubram nesta conversa de hoje. Mais uma vez agradeço pela presença de vocês aqui hoje. Bianca Max, de 20 anos, Minas Gerais, estudante, é uma dos nossos convidados. Bianca. Muito prazer, gente. Que bom que está aqui. E o outro convidado é o Eduardo, de 26 anos, do Rio de Janeiro, e assim como eu, é um dos líderes da DC Comics no Amino. Eduardo, bem-vindo. Olá, boa tarde a todos. Então vamos lá, no nosso primeiro recorte sobre a nossa temática. Vocês concordam que certos personagens como Batman e Arlequina na DC, ou Wolverine e Deadpool na Marvel, estão saturados? Bianca? Olha, depende muito do que você diz como saturado, sabe? Porque o Batman é muito tempo sendo o Batman e muito tempo sendo utilizado de várias formas. Teve primeiro os filmes e séries dos anos 70, 80, e teve também os filmes mais novos, né, do Nolan. Então, alguns personagens são sim saturados, mas eu acho que depende muito, sabe? E você, Eduardo, o que pensa? Sim, concordo. A forma como eles são de filmes, séries, quadrinhos, a forma como eles são utilizados contribui para essa saturação, às vezes impedindo o desenvolvimento de outros personagens, de tanto que eles são usados na mídia, acabam saturando o uso deles de forma que não ajude na visão para os personagens aparecerem. Eu acho que utilizando os personagens que fazem mais sucesso, as produtoras ficam mais seguras de que o filme vai dar sucesso e vai ser bom. Eu acho que vai agradar os fãs. Eu acho que essa segurança, essa zona de conforto atrapalha muito quando o assunto é desenvolver novos personagens. É muito difícil você ver filmes de outros personagens a não ser Batman, Superman, ou quando é um filme em conjunto, sempre os principais são Batman, ou por exemplo na Marvel, como os principais são sempre Capitão América, Homem de Ferro, e deixando o espaço dos outros personagens de lado. Isso é até interessante quando a gente pensa, né, que, por exemplo, vocês citaram o Batman e Superman, mesmo dentro da Trindade, quando a gente sabe que no panorama dos quadrinhos existem os três fundamentais, né, para aqueles que não sabem, a Trindade são considerados os três personagens mais importantes da DC Comics, né, Superman, Mulher Maravilha e Batman. Mesmo entre eles, quando a gente fala de adaptações externas, filmes, séries e jogos e afins, tanto o Superman quanto o Batman, eu não me lembro exatamente a quantidade correta, mas eles têm em torno de mais ou menos 10 filmes cada um, porque eles tiveram várias franquias. A Mulher Maravilha, agora que ela está indo para o segundo filme, né? E isso vai diretamente para a nossa segunda pergunta. O uso exagerado desses personagens prejudicam que outros temas relevantes ou significativos para a sociedade ganhem espaço? Eduardo? Acredito que sim, porque como Batman, Superman são os personagens que mais ganham filmes nos cinemas e acabam sendo mais abordados muitas das vezes nos quadrinhos, acaba atrapalhando a questão de tratar de assuntos mais sérios como a Mulher Maravilha, e essa falta de espaço atrapalha
um pouco essa questão. Acredito que sim. E você, Bianca? Olha, eu sou muito suspeita pra falar, porque eu sou feminista e eu acho que, como a Mulher Maravilha é um ícone feminino, agora que ela começou a entrar no meio do cinematográfico, e agora que a gente começa a ver as questões que ela é tratada, como as questões que são tratadas na HQ. Já no Batman Superman não tem tantas questões sociais envolvidas, que são dilemas sociais que são envolvidos. É muito difícil, é muito raro você ver. Como, por exemplo, a gente tem pelo menos o filme Pantera Negra, que fala sobre temas sociais muito sérios, muito importantes, que deveriam ser debatidos há muito tempo. Porque a DC ainda falta ter esse tema sendo debatido, como racismo, diferenças, desigualdade social. Feminismo, eles já estão entrando um pouco, e eu acho isso maravilhoso, porque o filme da Mulher Maravilha demonstrou muito feminismo nas cenas, e eu achei isso maravilhoso. Mas ainda falta bastante, um caminho bastante a ser percorrido. Aproveitando isso que você falou sobre o Pantera Negra, né, e já citamos anteriormente outros personagens que já estão que aparecem mais nessas mídias, né? Quais personagens vocês não suportam mais nos filmes, séries, animações e similares? Eduardo? Um personagem que eu acho que devia ficar um pouco mais de lado seria o Batman. Aí no decorrer dos anos a gente viu a indústria investindo pesado nos quadrinhos, nos filmes, inclusive nas séries, se tratando do personagem Batman, justamente por se tratar de uma preferência dos fãs, né? Aí eu gostaria que esse personagem fosse deixado um pouco mais de lado, porque atrapalha a questão dos personagens serem mais desenvolvidos e acaba por não tratar de assuntos mais importantes que poderiam ser abordados e que não são por esses personagens como Batman ofuscarem os demais. E você, Bianca, o que pensa? Olha, eu vou concordar. Eu ia falar sobre o Superman, que eu não suporto o Superman, mas eu acho que o Superman não vai ganhar um filme novo, né? Não vai ganhar uma outra adaptação. Já o Batman vai ganhar várias adaptações, provavelmente, com essa que o Robert Pattinson está fazendo. Eu creio que ele vai continuar ganhando, porque o Batman é o Batman. Ele sempre foi o queridinho dos fãs, e eu acho que vai demorar para isso mudar. Aproveitando que você citou isso, né, justamente desse novo filme do Batman, né, que eu vejo como é muito comum, por exemplo, algumas pessoas desse meio nerd, né, comentarem que não existe uma necessidade, seja de um filme dele ou de um novo filme do Superman, enquanto tem aqueles outros que batem o pé falando que esses personagens merecem novos filmes, né? Mas na concepção de vocês, produções midiáticas no geral estão se tornando repetitivas com o uso frequente desses mesmos personagens? Bianca? Olha, eu acho que depende da forma como o personagem é abordado. Porque, por exemplo, é muito comum a gente ver a jornada do herói sendo um dos principais pontos da narrativa. E a jornada do herói já é muito saturada. Nós já vimos ela muito em vários filmes de herói. E ela por si só já é um clichê. E eu acho que se a gente inovar nesse tratamento dessa narrativa, e se a gente fizerem outros tipos de narrativa, não só a jornada do herói, a gente pode até engolir um pouco mais esses personagens e até aproveitar
o fato desses personagens serem desenvolvidos o tempo todo. Mas ainda assim, eu não tiro a minha opinião de que há muitos outros personagens que podem ser muito bem feitos e muito bem desenvolvidos no meio cinematográfico, que as editoras ainda não descobriram. E você, Eduardo? Sim, muito através dos filmes. Atualmente ganhou uma série, né? E você, para perceber, raramente você vai ver uma HQ do Batman, uma HQ mensal sendo cancelada, porque é algo que faz muito sucesso, e como as indústrias visam ganhar lucro, aí acabam repetindo demais essas franquias dos personagens que mais fazem sucesso para conquistar o público e, além disso, ganhar lucro em cima disso. Eu acho que é bem isso mesmo, né? É só mais por lucro do que por vontade de fazer alguma coisa, vontade de debater outro assunto. A importância, né? Sim. E é curioso que a gente já falou muito sobre o Batman aqui, né? E o fandom, assim, né? O grupo de pessoas mais hypadas, assim, relacionadas com personagens, são dos fandoms mais evidentes, assim, dentro do fandom da cultura nerd no geral, de quadrinhos e tudo. Mas quando eu falo assim, evidente, é no sentido de que eles têm sempre como eu posso dizer, eles têm sempre uma postura muito parecida de falar sobre o tal preparo do Batman e de exaltar algumas características específicas do personagem, né? Eu não diria que eles que são todos fanboys, assim, aquelas pessoas que exaltam demais o personagem ali da conta, mas eu vejo muito presente na maioria desses fãs algumas características que fazem eles entrarem em conflito com outros fandoms, por exemplo. Como o exemplo da Arlequina, né? Que vai ser a pergunta a seguir, porque é muito comum. Eu concordo. Eu acho que o fato do fandom ser ainda bem conservador atrapalha bastante também. Quando não quisessem mesmo filmes de outros personagens, era muito fácil juntar uma galera e falar assim: ei, vamos fazer um filme de tal personagem, vamos produzir mais coisas. O universo das HQs é muito grande, dá pra fazer muita coisa. E eu acho que ainda são muito conservadores os fãs. O fato da gente querer ter novos personagens, novos filmes de outros assuntos, outros temas, pudesse ter filmes, eles se reuniriam, iriam debater com isso nas redes sociais. E a gente sabe o que isso chama. Por exemplo, a gente pediu por muito tempo um filme solo da Viúva Negra, e foi por conta dos fãs terem pedido bastante isso que a gente conseguiu ter esse filme. Ele ainda não lançou, infelizmente, por causa do coronavírus, mas ele já vai lançar assim que essa pandemia acabar. E eu acho que os fãs, eles têm um poder assim para falar e pensarem demais que querem uma coisa muito igual ao original e não deixarem que uma coisa nova e um novo jeito, pensar um novo jeito de fazer filmes seja feito. Eu acho que isso atrapalha demais. Eduardo, você tem uma opinião sobre isso também? Sim, a gente pode citar o exemplo da própria Arlequina, né, que desde a primeira aparição dela, ela vem se tornando popular. E a gente percebe que durante o tempo, conforme o público foi fazendo mais coisas da Arlequina, o público foi criando mais preferência por ela. Então a mídia também tem uma parcela de culpa nessa posição,
Porque enquanto ela jogar coisas do Batman pro público, a pessoa vai acabar se acostumando com isso e não aceitando outras obras que sejam diferentes da que eles estão acostumados a receber. Aproveitando esse gancho, né, entre os aficionados por quadrinhos, alguns desses fãs, né, que eu estava citando do Batman aponta a Arlequina, por exemplo, como uma personagem forçada pela DC Comics. Mas o oposto também acontece. Eu já vi algumas vezes fãs da Arlequina dizendo justamente isso a respeito do Batman. O que vocês pensam a respeito, Bianca? Eu acho que a Arlequina não é forçada pela DC. Ela simplesmente estourou e fez um sucesso muito grande. E essa guerra de fandom é uma coisa, pra mim, na minha opinião, muito ridícula. E uma coisa de fanboy chato, de pessoas muito irritantes que fazem uma briga à toa, sendo que tanto o Batman quanto a Arlequina são personagens que fazem muito sucesso. Desde a primeira aparição da Arlequina no desenho do Batman, ela foi um sucesso muito grande, o que fez ela ir para os quadrinhos. E dos quadrinhos ela foi para as telonas e ela continuou conseguindo um público muito grande. E eu acho que forçada ela não é. E o Batman também não é forçado. Ele só é usado demais. Só é muito o protagonista de tudo que a DC costuma fazer. E você, Eduardo, o que pensa? Não acho que a Arlequina seja tanto quanto o Batman, por mais que ela tenha se tornado popular durante os anos, ela não teve tantas adaptações como ele. Acredito que é uma forçação assim em torno do Batman, porque é algo que se tornou muito repetitivo. A indústria está sempre fazendo coisas de Batman e não é algo que a gente vê com a Arlequina, é mais nos quadrinhos. E o Batman tá praticamente quase tudo que a gente vê aí feito pela DC. Eu acho até curioso esse tipo de comparação, porque, por exemplo, a história Heróis em Crise, né, de 2018-2019 do Tom King, escrita pelo Tom King, ela foi muito acusada por alguns fãs por forçar demais a Arlequina, principalmente num capítulo específico em que ela lida com a Trindade, que ela está sendo perseguida, né? Porque dentro da história tem um mistério sobre quem cometeu os assassinatos. Alguém cometeu os crimes envolvendo alguns heróis, né, dentro da história, e os suspeitos eram a Arlequina e o Gladiador Dourado. E tem muita gente que critica esse momento da história porque a Trindade vai até a Arlequina e ela supostamente vence a Trindade. Mas principalmente depois que eu li a história, que eu resenhei, eu conversei com outras pessoas sobre ela, na minha concepção, pelo menos naquele recorte, naquele momento da história, as pessoas se incomodaram, principalmente considerando quais pessoas se incomodaram, que tipo de personagens elas se interessam ou não. As pessoas se incomodaram principalmente com o fato de que a Arlequina, na verdade, ela sobrepujou o Batman naquele momento, porque a Mulher Maravilha ela não estava com a intenção de combatê-la. O Superman estava se contendo porque eles estavam num ambiente frágil, né? Então ele não poderia simplesmente usar qualquer poder e derrubar tudo. E o Batman ele estava com a costumeira postura dele, talvez um tanto quanto arrogante ou um tanto quanto subestimar certos adversários, né? E ele garantiu que ele já tinha vitória, que eles já tinham tudo sob controle, e em determinado momento a Arlequina conseguiu persuadir a Mulher Maravilha, distrair ela para poder pegar o laço da verdade e capturar o Batman. E nesse momento ela expôs que o Batman tinha uma kryptonita ali
e quando o Batman já tinha acabado de dizer para o Superman e para a Mulher Maravilha que ele não tinha isso para poder segurar o Superman, e conseguiu nortear o Superman, conseguiu escapar. E a Mulher Maravilha entra a opção de perseguir uma pessoa que não tinha exatamente provas que tinha feito alguma coisa, ou ajudar seus amigos, ela preferiu por ajudar. E eu me lembro muito bem que na época que a história saiu, que saiu artes conceituais, a capa do capítulo da Arlequina pisando no pescoço do Batman, usando o laço da verdade, teve muito alarde desses fãs do Batman, né, em relação ao personagem. Só que assim, se a gente considerar, pelo menos na minha concepção, se a gente considerar que tem diversas outras sagas, como por exemplo Death Metal ou o Metal mesmo, em que o Batman é literalmente o centro da história, histórias de tamanho cósmico, né, que envolve todo o universo DC, eu acredito que existe uma grande diferença entre a forma em que a Arlequina é utilizada nessas histórias e a forma em que o Batman é utilizado nessas histórias. Então, eu não sei dizer se eu concordo ou discordo com a noção de que o Batman ou a Arlequina estão sendo forçados, mas eu considero certamente que existe uma hipocrisia do lado desses fãs do Batman que dizem que a Arlequina está sendo forçada, ou está sendo utilizada demais, ou está sendo colocada em situações que ela não entraria, quando isso acontece com o Batman já tem muito tempo, né? E realmente existe essa diferença. O que vocês pensam a respeito dessa forma de se colocar desses fãs? Será que eles estão sendo seletivos? Vocês acham que eles estão querendo favorecer o personagem que eles gostam em detrimento de outro? O que vocês pensam a respeito disso? Eu acho que é engraçado você falar sobre isso, porque eu já vi várias discussões em que, como por exemplo, quando a Mulher Maravilha vence o Batman ou o Superman numa das revistinhas, e isso acontece com frequência, assim. E ela eu sempre escuto isso. Pra mim, a hipocrisia tá muito no fato dela ser mulher, do fato da Arlequina ser uma mulher e conseguir vencer o Batman. Eu acho que se fosse Mulher Maravilha ou qualquer outra personagem feminina da DC, aconteceria a mesma coisa. Porque para muitos fãs, que eu acho que são os fãs mais conservadores, eu creio que o Batman é um cara invencível e ele é superior a qualquer outro personagem. E por isso eu acho que quando eles veem uma mulher que supostamente é um status mais baixo do que o Batman, eles ficam com muita raiva. Eu acho que se fosse qualquer outra personagem feminina, eles seriam julgados forçados. Porque se o Coringa conseguisse vencer a Trindade, ele não ia ser forçado. Realmente, você inclusive me lembra de algumas experiências que eu já tive no Comic Vine, que é uma espécie de fórum, de portal, se não me engano é americano mesmo, em que as pessoas comentam, discutem lá muito sobre os personagens no geral, né? E eu vi um comentário uma vez de que de todos os personagens assim poderosos, né, dentro da DC principalmente, a Mulher Maravilha é uma dos que são mais subestimados, e isso me lembra muito sobre uma vez que eu estava conversando com um usuário da DC Comics no Amino, né, que ele aparentemente ele era fã do Batman, e ele estava comentando sobre alguns personagens que podem vencer um Superman. Ele estava discutindo com um fã do Superman e tudo, e eu achei muito curioso, para não dizer problemático, o fato de que ele estava criando muitas justificativas para dizer que alguns personagens poderiam vencer o Superman, mas todos esses personagens eram personagens masculinos. E aí quando o assunto foi a Mulher Maravilha, ele desacreditou que a Mulher Maravilha poderia ser capaz de vencer o Superman, mesmo quando dentro dos quadrinhos, como por exemplo na história Superman Mulher Maravilha Sacrifício de 2004, 2005, mais ou menos na época do evento da Crise Infinita, foi justamente a Mulher Maravilha
foi quem enfrentou o Superman e que lidou com o problema ali quando toda a Liga da Justiça tinha sido derrotada. E eu acho que é uma questão realmente muito perceptível, que principalmente, eu não diria todos, né, porque eu acho que seria um equívoco grande, mas é muito perceptível como boa parte desses fãs que gostam muito de personagens no estilo do Batman, eles desacreditam, eles desconfiam do potencial ou da habilidade de alguma personagem feminina, mesmo quando já é conhecido que ela tem aquele potencial, que ela tem aquela habilidade. Porque eu não vejo outra justificativa, por exemplo, para ele considerar que o Lanterna Verde, ou que o próprio Batman, o Senhor Destino, ou diversos outros personagens masculinos possam enfrentar o Superman, mesmo quando isso não é tão comentado nos quadrinhos, mesmo quando esses personagens não são levados em conta quando se fala para vencer o Superman, mas desacreditam, ao mesmo tempo essas pessoas desacreditam de uma personagem que já está dentro do canon, já está confirmado que ela tem capacidade para isso, talvez para enfrentar ou talvez para vencer. É um panorama muito complexo, né, e questionável realmente. O que você pensa disso também, Eduardo? Acredito que a editora tem sim os seus preferidos, né? A gente vê aí nos quadrinhos a editora fazendo uma saga envolvendo toda a mitologia do Batman, e a gente percebe que tem um certo favoritismo envolvendo o personagem que contribui para isso, né? E você, Bianca, algo a acrescentar a respeito disso também? Eu vou manter a minha opinião. Eu acho que até o que o Eduardo falou, que o Batman é o favorito, mas é um favoritismo que contribui para que os fãs acreditem que ele é um dos personagens mais poderosos. E eu acho que a questão do feminismo também, do machismo, quer dizer, também é muito presente para ter esse embate entre Arlequina e Batman, que é uma coisa que é bem clara nesses embates. Aproveitando que vocês falaram sobre essa questão do personagem ter um certo favoritismo, seja da editora, e a gente comentando sobre esses fandoms e tudo mais, né? Na concepção de vocês, de quem é a grande responsabilidade desse espaço supostamente excessivo para certas figuras dos quadrinhos e da ficção no geral? Eduardo, você pode nos dizer sua opinião? Responsável, acredito que sejam os fãs, né? Que há uma certa pesquisa, né, que a editora faz sobre o que está tendo mais popularidade entre os leitores, e eles a editora acaba trabalhando em meio nisso. Se um personagem está sendo mais popular que outro, eles vão começar a fazer mais produtos, fazer mais coisas relacionadas àquele personagem, para que o fã tenha um consumo daquele produto que eles estão vendendo e consigam lucrar mais. Qual a sua opinião, Bianca? Eu concordo, eu acho que os fãs, eles têm uma grande parcela da culpa, porque eu acho que o grande fato são os fãs que não querem abrir a mente para outros personagens e outras personalidades nos quadrinhos. Porque se você for parar para pensar, quanto mais você quer o Batman, mais eles vão dar. Mas se você parar para pensar, tipo, tal personagem é um bom personagem, ele podia ser bem mais desenvolvido, a editora também vai fazer isso. Porque é o que o Eduardo falou, é o que eles querem lucrar, eles querem contar a história do que os fãs querem ver. E isso é bem claro, assim.
Entendo. Eu tenho até uma opinião também a respeito disso, que eu realmente concordo com vocês. Eu considero que existe uma parcela de responsabilidade dos fãs em meio a isso, mas eu também acho que existe uma questão que a gente pontuou um pouquinho aqui nas perguntas, nas questões anteriores, que talvez a gente possa definir como comodismo das empresas, das editoras ou das franquias que produzem esses produtos, né? Que trazem esses produtos midiáticos culturais pra gente, porque eles estacionam muito naquela concepção de quais personagens vendem, quais personagens podem atrair o lucro, e eles têm um certo receio de arriscar. A gente pode ver, assim, por exemplo, que depois do que a gente pode dizer muito provavelmente como fiasco dos filmes da Mulher Gata e da Electra, anos atrás, né, a grande maioria das empresas tinha um receio de entregar um filme de uma personagem feminina pro público, e demorou muito tempo para um filme realmente bem feito, bem construído, de uma personagem feminina desse gênero viesse à tona, né, que foi o caso da Mulher Maravilha em 2017. E eu acho muito interessante também, principalmente nesse momento, né, que a gente perdeu um grande intérprete, um grande artista, né, que é o Chadwick Boseman, que fez o Pantera Negra nos filmes da Marvel, né? Como que ele, por exemplo, ele contribuiu para mostrar para a indústria cinematográfica que personagens diferentes do padrão vendem sim e atraem público sim, né? Porque Pantera Negra foi um grande sucesso de crítica e de alcance, foi um filme assim, que eu considero como um dos mais importantes do gênero, e a gente pôde ter a oportunidade de ver como que as indústrias estão perdendo a chance de contar histórias muito boas e de trabalhar com personagens muito interessantes, porque eles continuam investindo nos mesmos personagens de antes. Eu acho que filmes como Mulher Maravilha, como Pantera Negra, contribuíram para ajudar nesse panorama, né? Mas eu acho que a gente ainda falta muito mais, né? Porque eu considero realmente que existe uma falha nessa estratégia das editoras, porque acredito que existe muito público potencial para diversos personagens. O meu caso, por exemplo, eu passei a me considerar um decenalta mesmo a partir do filme da Mulher Maravilha, que eu tive um primeiro contato com essa personagem, e anteriormente a isso a DC não me interessava. Eu gostava muito dos X-Men e tudo, mas eu não era um aficionado por quadrinhos, digamos assim. E foi justamente a partir do filme da Mulher Maravilha que ele me abriu portas para histórias que eu não sabia que aconteciam ali dentro da editora. E por mais que não existam tantos filmes da Mulher Maravilha, por exemplo, existe uma diversidade de quadrinhos muito bem feitos e muito bem construídos da personagem nesse âmbito dos quadrinhos, assim, né, dessas histórias que são publicadas pela editora. Então, vocês não acham também que existe uma parcela de culpa dessas empresas, dessas editoras que não tentam se arriscar, ou que não procuram pesquisar outros públicos, que estão perdendo esse público potencial, sejam de personagens femininas, sejam de heróis negros, heróis LGBTs? O que vocês pensam? Olha, eu concordo. Eu acho que o fato de ter personagens no padrão é o conforto que as produtoras têm em fazer os filmes, porque eles sabem que isso vai atrair gente, eles sabem que isso vai vender, mas o fato deles quererem trabalhar personagens LGBTs e quiserem mostrar isso, como por exemplo, a Arlequina é uma personagem bissexual, claramente, nas HQs, e o fato de não ser trabalhado isso nos filmes mostra o fato deles quererem estar nesse conforto de que o público vai gostar mesmo se for dentro de um padrão e elitista, sendo que muitos filmes já provam o contrário, como por exemplo Aranha no Aranhaverso. Nós temos um protagonista negro e ele é muito bem visto, ele ganhou o Oscar, né, de melhor animação, é muito bem construído esse personagem. E ele atrai muita gente, muitas pessoas. E
E isso é a prova. Eu acho que as editoras elas têm que parar com esse comodismo que elas têm de tratar personagens dentro do padrão com mais favoritismo do que personagens fora do padrão. E você, Eduardo, qual a sua opinião também? Sim, não há uma pesquisa por parte da indústria o que vai atrair outros públicos. A preocupação deles é com o que está vendendo mais. Se determinado produto está fazendo mais sucesso, eles vão vender aquele. A gente pode citar a exemplo da Marvel, que é uma produtora, uma indústria que a gente vê arriscando em personagens. Até um tempo atrás ninguém sabia o que era Guardiões da Galáxia. Aí fizeram um filme, foi um sucesso e passou a ser mais conhecido. Mas a gente não vê isso com a DC. Esquadrão Suicida, acredito que teve up somente por causa da Arlequina. Que se não fosse a Arlequina, ninguém iria saber o que era Esquadrão Suicida. Aí aproveitaram a fama da personagem para lançar um filme. Aí vão novamente lançar uma nova versão, o que é absolutamente desnecessário, né? Havendo tantos outros personagens para explorar, mas não há essa pesquisa por parte do público para saber o que atrai mais. Realmente é uma temática muito extensa, né? Mas realmente acredito que tanto os fãs quanto as empresas, as produtoras ainda tem muito que aprender para trabalhar com personagens diferenciados, né? E para entender também quais são esses problemas que ocorrem quando ficamos muito naquela mesmice, naqueles mesmos personagens, né? Mas agora eu gostaria de agradecer a vocês dois pela conversa de hoje. Espero que vocês tenham gostado e agradeço mesmo realmente muito pela contribuição. Se vocês quiserem dar umas palavrinhas finais aí, vocês estão livres para dizer o que vocês quiserem. Eu quero agradecer por estar aqui, porque essa conversa é bem importante, é bem interessante no meio nerd, né, na cultura geek. E quero pedir para vocês me seguirem no Instagram, Bianca, @BiRenhart, Bianca Renhart. E é isso, muito obrigada. Eu que agradeço. E você, Eduardo? Eu gostaria de agradecer a você, ao Maicon, pela oportunidade de estar participando. É uma honra estar debatendo sobre assuntos que precisam ser mais abordados. Desejar aí um bom dia a todos e pedir para vocês para fazer uma visita à comunidade DC, a qual eu e o Al somos líderes. Lá a gente trata de assuntos parecidos com esses que foram abordados aqui também. Obrigado. Eu que agradeço. Aproveitando que também o Eduardo acabou de falar sobre a nossa comunidade no Amino, né? Recomendo que os interessados busquem conhecer um pouco sobre a comunidade, né? Que nesse aplicativo a gente tem diversos assuntos e temáticas envolvendo quadrinhos e cultura pop no geral. Gostaria também de ressaltar o meu Instagram, para quem quiser seguir lá e conhecer um pouco mais sobre esse trabalho nosso, né? @MaiconSenju, e o Twitter @Epifânio_Maicon. E agradeço mais uma vez a vocês. E agora vamos para o nosso momento recomendação. A recomendação que eu gostaria de deixar hoje, de um quadrinho que pode fazer uma ponte com essa temática que a gente trouxe, né, sobre esse uso excessivo de certos personagens e a falta de destaque para outros, é o quadrinho de 2015 e 2016, que lá fora é chamado Midnighter Out, e traduzido seria Meia-Noite Fora, que é focado no anti-herói Meia-Noite, escrito por Steve Orlando, e na arte de Ako, Stephen Mooney, Alec Morgan e Hugo Petrus. A história é basicamente o Lucas Trent, ele não possui um passado, nenhuma história além daquela construída ao lado do seu namorado Apollo, e decidido a respirar novos ares,
O Meia-Noite desiste desse relacionamento para conhecer outras pessoas e viver uma vida independente do herói. Enquanto ele encontra interesses em potencial pelo caminho, ele acaba por ter de lidar com um grande problema, que são artefatos perigosos que foram roubados do Jardim de Deus, e entre eles o arquivo contendo as suas memórias. Aí o Meia-Noite ele parte para salvar inocentes dos males causados por alguém que comercializou esses artefatos, enquanto descobre cada vez mais de si mesmo. Eu acho que é um quadrinho muito interessante, que ele acrescenta muito como uma leitura, sabe? E é essa a indicação de hoje. Agradeço mais uma vez aos convidados e aos ouvintes. Espero vocês no próximo episódio e que a glória de Gaia esteja com vocês.